Olá, eu sou a Cláudia Petri e hoje você vai saber um pouquinho mais sobre mim. Tcharananananananana. Oi, Jade. Oi. O que você quer saber hoje? Hoje eu quero saber um pouco sobre o seu profissional, como você se tornou essa empresária que já tem um grande conhecimento, tanto na sexologia como uma blogger. Então, a gente quer saber hoje um pouco da sua trajetória profissional. Tá, acho bem bacana. Até porque tu me falou que o objetivo é trazer estímulos para as mulheres empreenderem, Isso. certo? Então, vamos lá. Bom, o empreendedorismo sempre esteve muito próximo a mim, porque os meus pais empreenderam, não é? Então, os meus pais eram operários de fábrica daqui de Joinville, minha mãe trabalhava numa malharia, meu pai trabalhou na Tupi, na Tigre, e aí, em um determinado momento, a minha mãe, né? Então, essa força feminina já na família também, a minha mãe decidiu montar um mercado. Quem tem a minha idade, né, vai recordar dos mercados pequenininhos de bairro mesmo. Né? Eu lembro que era Comercial Petri Secos e Molhados, o nome. E aí os meus pais empreenderam, então eu cresci dentro de um comércio. Então eu ter essa visão do empreender sempre foi muito fácil para mim, porque os meus pais começaram esse processo, né? E quando a minha irmã tinha 17 e eu devia ter uns 16 anos, meus pais foram morar na praia. E esse comércio, então, ficou para nós. Então, a gente precisou tocar esse comércio da família. Então, como a gente já estava, entre aspas, dentro desse mercado há 10 anos, eu brinco que os meus pais era trabalho escravo, né? Na época em que não se falava em trabalho escravo infantil, né? Mas a gente trabalhava desde muito cedo com eles e era trabalho mesmo, tá, gente? Assim, tinha que acordar super cedo. Mesmo na adolescência, por exemplo, saía pra balada, ia pra Oktoberfest, chegava de madrugada, 7 horas da manhã, a gente tinha que estar em pé trabalhando no mercado deles. Então, aí eu e a minha irmã tocamos essa empresa. Então, eu penso que isso já é um grande diferencial, porque algumas características para se empreender, não eu já tive porque foi uma construção, foi um aprendizado através do meu pai. E naquela época, diferente de hoje, porque assim, não é que hoje, né, não é que quem não teve essa realidade é mais difícil empreender. Até porque hoje a gente tem rede social, a gente tem internet, a gente consegue acompanhar a vida de outros empresários e aprender sobre outros empresários todos os dias, não é? Há 40 anos atrás a gente não tinha isso, né? Então eu tive muito privilégio dos meus pais terem construído isso. Mas começou lá atrás. E hoje você vê que o mercado para mulheres, ele deu uma crescida ou ele ainda tem muito preconceito e restrições? Eu acho que ainda tem. Eu acho que ainda predomina muito... sei lá, às vezes eu tô em alguns ambientes assim que eu fico escutando algumas falas. Sei lá, esse final de semana a gente teve um evento aqui, não é? Em que muitas pessoas subiram no palco, de vários palestrantes homens, nós tínhamos 2 mulheres como representantes, né? Então eu acho que socialmente ainda é muito essa figura do homem, Sim. não é? Aí eles sobem no palco, eles falam muito que eles só conseguiram chegar lá porque tem alguém em casa que está cuidando da família, essa estrutura toda, mas ainda tem sim muito preconceito, não é? Lógico que ele é melhor aceito, mas a gente precisa fazer muito mais para ser validada do que um homem. Mas, ao mesmo tempo, eu costumo brincar muito que eu sou um pouco advogada do diabo também, porque eu acho que, e eu sabia que isso era uma pergunta tua, já estou me antecipando, tá? O que nós mulheres precisamos aprender é que nós somos capazes de fazer. Sim. Porque o que eu percebo às vezes na prática é assim, a mulher ela está pronta para o cargo, mas ela... eu não sei, eu tenho dúvida, eu não sei se eu vou dar conta e tal. E a mulher é uma baita de uma profissional. Aí pega um homem bem meia boca, metade do conhecimento do que essa mulher tem, mas o cara aceita e ele constrói o que ele quiser. Né? Então eu vejo que o que a gente precisa aprender, que a sociedade ainda não favorece tanto, é isso, o cara vai e faz, porque você é super capaz de fazer. Né? E o homem já sempre, parece que ele sempre teve... não é liberdade a palavra, mas parece que ele sempre foi estimulado, parece que ele sempre foi assim, cara, você consegue, o que você quiser fazer, você consegue. A mulher já não, né? Até porque às vezes existe uma questão dessa mulher numa questão relacional, né? E daqui a pouco a gente entra nessa parte da sexualidade também.
Porque o que acontece? Quando a mulher se destaca, esse homem que está ao lado dela, o cara tem que ser foda pra aguentar uma mulher que tem um certo destaque social. Essa era a pergunta que eu ia te fazer Pergunte. depois. Pergunte já. Se você já teve problemas em se relacionar com um homem que se sentia inferior a você profissionalmente. Então, não, porque eu passei por um divórcio, não é? Então eu já fui a bela recatada do lar, né? É impensável hoje eu me imaginar o que eu já fui algum dia, mas eu quis estar naquela situação, eu quis viver, estar em casa, eu quis viver, ter meus filhos, eu quis viver, estar em casa com os meus filhos pequenos. Então lá era uma estrutura em que eu me via menor e ponto, né? E aí quando vem essa ruptura, que eu acho que aí o divórcio sempre pode ser, para algumas pessoas pode ser, ai meu Deus, né? E para outras pode ser libertador. A gente passa pela fase do luto, sim, mas depois a gente diz, cara, obrigada a Deus, porque parece que um portal também se abre, porque é onde você, por exemplo, na minha realidade, eu não tive como não me enxergar como potente, porque era só eu. Né, eu sempre brinco, eu não tive marido que pagava pensão, nunca recebi pensão de ex-marido. Eu não tenho pais que conseguem bancar e tá ali para me ajudar. Então era mais ou menos assim, Cláudia, ou vai, não tem opção. Né? Então aí foi onde eu fui me redescobrindo com essa força toda. Então esse relacionamento terminou e eu tive pouquíssimos, né? Porque daí eu saí de um relacionamento, ele fiquei por muito pouco tempo solteira, conheci meu parceiro hoje. Então aí ele já soube com que eu trabalhava, né? Então eu já tinha, na época, já estava construindo a Sussurra, tinha pouco tempo, mas já estava com a Sussurra. Então ele foi acompanhando o meu crescimento enquanto mulher, enquanto empresária, principalmente nesse mercado, né? Dentro do mercado erótico, que ainda poderia se sofrer ainda mais preconceito. E ele sempre esteve ali do lado, sempre foi apoiando e tal, mas eu tenho total consciência de que, cara, porque é ele. Vários outros adorariam sair, estar com a pessoa, entendeu? Mas sustentar isso dentro de um relacionamento, pouquíssimos homens teriam culhão, né? Pra dar conta e segurar a onda, sabe? Eu acho que ainda existe muito estigma de que, nossa, a mulher trabalha com sex shop, nossa, ela... Sim. Então, nossa, ela vai fazer coisas inimagináveis. E a gente e a gente faz. É isso. Só que a gente faz a nossa intimidade. Sim. Não é? Então, esse pensamento, que é um pensamento, sim, que existe, é interessante, Jade, porque assim, várias outras entrevistas já que eu fiz, sempre me perguntam, Cláudia, mas puxa, aqui em Joinville, né, tu empreender com isso, tu nunca teve problema, dificuldade? Eu digo, gente, certamente teve, só que eu não percebi, né? Esse preconceito, esses olhares, essa coisa toda, eu nunca percebi. Só que eu sempre soube me colocar no meu espaço. Por exemplo, eu já estive em vários lugares para fazer palestras, né? Eu lembro de uma atividade que eu fiz com mulheres de alto nível social, assim. E aí a minha gerente na época estava comigo, ela falou, nossa, Cláudia, como elas gostam de ti, né? Aí eu olhei para minha gerente e falei assim, elas gostam porque elas estão só elas e eu aqui. Sim. Os maridos não estão presentes. Porque se os maridos estivessem presentes, talvez a minha presença deixaria elas incomodadas de alguma forma. Então eu penso que pensamentos existiram, sim, porque eu seria muito estranho não existir. Mas a mim nunca chegou assim, tipo, eu não gosto de você, e a Cláudia trabalha com isso, é isso, entendeu? Nunca, mas eu sempre soube me preservar também. Sempre soube trazer essa temática da sexualidade, mesmo enquanto empresária, né? Porque hoje eu sou sexóloga também, mas antes eu era só empresária do mercado erótico, né? Então eu sempre soube me colocar bem, sempre buscando área médica junto, então sempre fazendo um trabalho muito bonito, um trabalho de muita responsabilidade social. E você vê que as mulheres ainda têm um certo preconceito de se conhecer por conta do parceiro? Tem muito, tem. É uma questão muito social, né? Eu vejo que assim, a gente evoluiu. Mas parece que de uns anos para cá a gente também retrocedeu. Sim, bastante. E existe um pensamento social que eu tô acompanhando, sabe? Que parece que assim, a mulher foi nessa liberdade, com a própria sexualidade, enfim. E aí parece que a mulher estão querendo fazer com que ela volte a caber em algumas caixinhas, assim. É como se
se eu faço o que eu faço hoje e de repente eu voltasse a ser aquela mulher bela, recatada e do lar, não é? Eu não consigo mais me ver nessa caixa. Mas me parece que socialmente existe um pouco esse movimento para trazer esse homem como sendo o centro novamente, né? E sempre que eles fazem com que a mulher recue, é porque eles precisam manter o poder. Quando eles percebem que a mulher está indo no mesmo nível, não é que eles se sentem fodas e a mulher é foda. Não, não. Eu tô ficando menor. Porque se a mulher tá no mesmo nível que eu, tipo, cara, não pode. Sempre o homem tem que estar aqui e a mulher aqui. Exato. Então sempre tem essa relação de poder, né? Então isso daí é uma questão muito, muito social mesmo, né? E eu acho que vai continuar existindo ainda durante muito tempo. Porque nós mulheres, muitas de nós precisamos aprender sobre o que é ser mulher, sobre o que é buscar os próprios direitos, né? E essa questão, quando você pergunta sobre o nosso próprio corpo, por exemplo, eu não tenho dúvida. E é muito interessante, porque sempre quando eu trago a parte da sexualidade, gente, muito do que eu vivi, né? Seja na parte do empreendedorismo, seja na parte da sexualidade, do poder que a sexualidade nos traz para a mulher, até mesmo para melhorar essa questão do empreendedorismo, isso tudo eu vivi na minha vida, não é? Porque por exemplo, quando eu montei a Sussurra, quem negociava algumas questões era meu ex-marido. Nem marido ele era ex, mas eu falava, vai lá negociar, me ajuda a negociar isso daqui para mim. Não é? Por quê? Porque eu sempre naquele momento, eu achava que ele faria melhor do que eu. Ele era mais do que eu. Ele seria mais respeitado naquela mesa de negociação do que eu. Então, eu pedia para ele ir. Aos poucos, depois já com a Sussurra, que daí eu fui me descobrindo nessa parte da sexualidade, e você vai descobrindo conforme você aprende a se dar prazer, conforme você aprende a se tocar, conforme você percebe a potência que o teu corpo é, porque isso muda uma chave dentro de nós. E aí eu falei, cara, agora eu posso fazer tudo isso. Né? Então tem muito tempo que eu digo, às vezes até onde eu não preciso estar, não, Cláudia, tu não precisa ir lá para essa negociação ou para essa reunião, enfim, eu digo, não, mas eu quero ir. Né? É a minha empresa, é o meu negócio, eu quero estar, eu quero me fazer presente naquele espaço. Então isso é muito significativo. E aí tem muitos homens, porque também é uma questão social, que eles já sabem disso. Né? Essa mulher que tem essa liberdade, que trabalha com a própria sexualidade, ela é uma mulher muito potente. E sendo uma mulher muito potente, a gente volta no que eu falei antes, né? Se esse homem não for tão potente quanto que ele enxerga a tua potência e te aplauda, ele vai dizer assim, não faz isso não. Ele vai tentar te ofuscar. Ele vai tentar te ofuscar. Por quê? Porque se você estiver aqui, poucas relações são saudáveis a ponto de ambos estarem aqui e conversarem e tomarem decisões juntos, né? A gente foi educado para estar aqui, nós mulheres. Então, estar aqui é um desafio e um aprendizado social também. E qual você acha que foi a virada de chave para esse seu empoderamento? Olha, primeiro foi o divórcio, né? Mas o divórcio, na época, me deixou bem a ver navios, assim, porque foi um período de muita insegurança, não é? Porque eu não tinha nada muito certo financeiramente. Na época, eu até já empreendia, mas era um mercado que assim, sei lá, pagava as contas e sobrava muito pouco, não é? E aí eu já estava reestruturando a Sussurra durante esse período. Então ali foi um período que, cara, assim, tinha que ter coragem para começar a fazer alguma coisa, não é? E eu sempre falei assim que, hoje se fala muito tem uma frase que é assim, você dá o passe, Deus dá o chão, não é? Foi mais ou menos isso que eu vivi lá atrás, porque eu só me coloquei em movimento e a coisa vai acontecendo. E isso também para nós mulheres é um aprendizado. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que ter tudo muito pronto, tudo muito planejado, tudo muito detalhado, tudo muito, 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 muito. E aí a gente sempre esperando aquele melhor do melhor do melhor, a gente não faz. Porque parece que sempre vai faltar alguma coisa. Então eu simplesmente precisei começar. E nesse começar eu não parei. Aí eu comecei a estudar mais, aí eu comecei a ir para eventos da área médica, aí eu comecei a me envolver com N questões, fazer bate-papo com mulheres, né? Eu fazia nas lojas, eu fazia, gente, em qualquer lugar. Né? Eu brinco que se tivesse inauguração do Schneck na purificadora, eu estava lá falando com as mulheres, porque aonde me chamassem,
eu estava, mas era o meu movimento para fazer para eu ser conhecida, porque eu era empresária, mas eu vivia no estoque, não aparecia, né? Então eu precisava me fazer conhecida, eu precisava trazer a Sussurra, que era um mercado novo, com uma cara nova, com um conceito diferente. Então eu precisei estar nesse movimento. E aí aí tu se coloca em movimento e tu vai vendo oportunidades. Eu fui me descobrindo, né, na minha própria individualidade, na minha própria intimidade. Então aí eu fui buscando, querendo estar em outros momentos, em outros conhecimentos, com outras pessoas, enfim, e a coisa vai acontecendo. Mas eu acho que o principal foi divórcio, e o segundo foi aprender a gozar sozinha, aprender a me descobrir potente. E você vê que o mundo da sexologia, ele veio muito por conta do seu primeiro mercado? Sim, na minha realidade, sim. Mas assim, eu vir do mercado erótico para ser sexóloga quase não conheço outra que veio do mercado erótico para sexualidade, né? E aí foi também essa necessidade, esse estar em movimento. Porque quando eu montei a loja, empreender para mim não era nenhum mistério. Eu sabia eu sabia estruturar a minha empresa, né? Essa parte administrativa, compra, custo da mercadoria, essa coisa toda eu já sabia, porque eu já tinha... Você já tinha bagagem. Já tinha bagagem, exatamente. Mas a área da sexualidade, ela me trouxe um desafio que era descobrir as dificuldades que as mulheres tinham que eu nem imaginava. Porque eu até tinha lá as minhas questões e tal, mas assim, não era nada muito grave. E aí eu montei a loja e pensei, gente, vai ser muito bacana isso daqui. E era muito engraçado, Jade, porque né, nesses eventos que eu ia, eu conversava com as mulheres solteiras. Eu falava, eu sou da Sussurra, tal, a gente tem a linha dos brinquedos, a gente tem linha de acessórios, tal. Elas falavam, Cláudia, eu não tenho nem com quem brincar. Eu pensava, puxa vida, solteira não tem com quem brincar. Então tá, aí eu ia pra casada. Eu sou da Sussurra, tenho os brinquedos, tenho os acessórios. Cláudia, já tenho meu marido. Eu falava, gente, vai falir esse negócio. Porque a solteira não quer porque ela não tem com quem brincar. E a casada já tem com quem brincar, que seria o marido. E é interessante porque quando eu falo isso hoje, eu fico pensando quanto de pouco conhecimento que eu tinha. Sim. Porque assim, a mulher solteira pode brincar sozinha, mas não era um argumento que eu usava na época. Gata, mas você não tem parceiro? Tipo, brinca sozinha? Né? Autoconhecimento, autodescoberta, novos pontos de prazer, aprender a ter orgasmo sozinha, não sair por aí achando, né, qualquer um que acha que é príncipe e depois descobre que é um sapo por pura carência afetiva, né? Então, mas eu não tinha esses argumentos porque eu não tinha conhecimento dentro da área da sexualidade. Aí com a Sussurra, como eu ficava direto nos atendimentos, né, vendendo mesmo, né? Aí eu fui descobrir mulheres que tinham dor na relação, aí eu fui descobrir mulheres que não tinham prazer, eu fui descobrir mulheres que às vezes chegavam querendo alguma técnica mágica porque descobriu que o marido estava saindo com uma outra pessoa. E aí eu comecei a olhar para aquilo e eu falava, gente, mas espera, dor na relação não é o meu problema que vai resolver. Né? Não é o meu problema, não é o meu produto que vai resolver. Puxa vida, ausência de orgasmo, ok, até pode ser, mas se vier com alguma demanda de trauma, alguma coisa, já não é o meu produto também que vai resolver. E aí foi onde eu comecei a estudar. Então é um movimento. Sim. Aí eu me deparei com uma realidade que eu não conhecia, que eu pensei, cara, mas não é o meu produto que vai te ajudar. E aí eu precisava ter, tipo, tá, como é que eu vou ajudar essa mulher que veio até aqui, né? Aí eu comecei a estudar. Aí, estudando, eu comecei a ser chamada para fazer outras palestras. Aí, depois, eu fui fazer a minha graduação, depois fui fazer a minha pós-graduação. Então, uma coisa foi levando a outra. Por isso que hoje eu brinco que daí eu sou, então, a empresária, mas eu sou a sexóloga, eu sou a palestrante, não é? Tu vai criando várias formas de monetizar o teu conhecimento também, né? E vale ressaltar que a Cláudia não é só sexóloga, ela também tem a Sussurra. Exato. Vamos falar um pouquinho sobre a Sussurra? Sim, então, a Sussurra foi essa loja do mercado erótico, né, que é uma empresa no mercado erótico. É uma sexy shop diferenciada, então por isso que ela é Sussurra Boutique Sensual. Eu tirei um pouco o sexy shop do nome para justamente tentar tirar esse preconceito, né, em relação a produtos, mas eu super entendo que também sexy shop foi pro limbo porque a indústria fez isso, não é? Porque há muito pouco tempo atrás se vendia esse produto para
somente para sexo mesmo, para brincadeira, para sacanagem, para fantasia, não era associado à saúde. Não era associado à saúde sexual, não era associado à conexão, à intimidade. Então a Sussurra ela veio com esse conceito. E é muito interessante porque a Sussurra foi o primeiro espaço Lelo no Brasil. Né? E isso é muito significativo para Joinville. E quando eu falo Lelo é porque é a marca líder na linha de massageadores. Né? Então é uma marca sueca e o primeiro espaço no Brasil foi aqui em Joinville. Né, foi com a Sussurra. Depois eles abriram outro espaço em São Paulo. Então esse produto da Lelo, que é um produto que até hoje ele consegue sendo líder no mercado mundial, a qualidade dele é uma coisa inquestionável e não tem ninguém que chegue perto dos produtos da Lelo ainda, mas para Joinville era assim, massageadores de R$1.800 a R$23.000, né, que tinha massageador tem ainda, né, existe massageador banhado a ouro. Né? Então, assim, o fato de ter trazido essa marca Lelo para Joinville já deu aquela descolada de, cara, não é mais um sexy shop. Né? A gente tem produtos, a Sussurra tem produtos tem massageadores, por exemplo, a gente fala massageador, né? Nem sempre a gente fala vibrador, então é massageador íntimo. Então a gente tem massageadores de R$49, mas a gente tem massageadores de quase R$4.000. Então tem para todos os públicos, não é? Mas a Lelo já deu essa descolada e a Lelo, a própria indústria mesmo, eles fazem um trabalho muito bacana junto a profissionais da área da saúde sexual. Né? Então isso para mim foi ótimo também, porque quando eu montei a Sussurra, é aquilo, né? Empreender sempre é desafiador. Eu recordo que na época que os meus pais tinham um mercado e a minha mãe depois teve uma loja de roupa, naquela época, 40 anos atrás, você abria a porta e o cliente vinha até você. Né? Hoje não. Qualquer pessoa que pensa em empreender, abrir a porta e achar que vai dar certo, não vai. Né? Infelizmente, lamento informar, não vai. A não ser que dê um boom nesse mundo e a gente perca a rede social e que a internet não funcione, a gente volta para a caderneta. Sim. Aí talvez funcione. Mas hoje em dia já não funciona. Então, a Sussurra tem 15 anos, 14 anos, 14, 15 anos. Então, há 14, 15 anos atrás, eu já tinha esse pensamento. Então, eu trouxe a linha da Lelo e visitei quase todos os ginecologistas da cidade. Então, eu ia lá, ficava esperando para ser recebida pelo ginecologista, pela médica, pelo médico, para mostrar a linha dos massageadores, que muitas vezes eu chegava, você sabe o que é isso daqui? Não sei, para que serve? Então é tão interessante que essa parte da sexualidade, muitos profissionais da área da saúde, eu fui educando para que serve aquilo. E se a gente pegar, por exemplo, um manual de terapia sexual de 1976, já tem como protocolo para tratar disfunção sexual a linha de massageadores, a linha dos vibradores. Né? Eu lembro que quando eu fiz a minha especialização, que eu me deparei com esse manual, eu falei, professor, cara, como é que pode? Em 1976 já se recomendava para a mulher, por exemplo, o uso do vibrador para que ela aprendesse a ter um orgasmo. E a gente está em 2000, na época era 2020, 2021, quando eu fiz a minha especialização, eu falei, e a gente está no ano 2000 e pouco e a gente tem tabu com isso? Muitas mulheres são relutantes a usar por conta de parceiros também, né? Ai, gente, mas tem uns tão pequenininho, sabe? mas tão mini. Não tem como competir, gente. Não, sabe? Mas é esse o pensamento. Mas por quê, né, Jade? Porque muita gente, quando pensa num vibrador, pensa num formato fálico, pensa numa coisa gigante, nem sabe o quanto evoluiu. Né? Porque, gente, massageador, eu sempre eu gosto de fazer uma analogia, que eu digo, gente, a linha de massageadores, né, ou os vibradores, como comumente são conhecidos, eles são acessórios de prazer. Sim. Ele tá ali só para ter prazer, para você criar mais intimidade com o teu parceiro, para você criar mais conexão, para sair desse sexo medíocre que muita gente faz. Acabou e o cara tá sempre gozando e a mulher tá quase sempre vendo navios, né? Não chega nada a lugar nenhum. Então, ele só serve para isso. Né? Então, eu falo isso muito para homens e para mulher. Né? Eu digo, pega o teu celular e joga fora se você não quer usar tecnologia. Porque olha só, a gente usa tecnologia na nossa cozinha, a gente usa tecnologia para a gente se locomover, a gente usa tecnologia para se comunicar, a gente usa tecnologia para tudo no nosso dia a dia. Por que não usa para prazer?
Sim. Por que não usar de tecnologia para o nosso prazer? Sem contar que ter prazer na relação sexual traz saúde no estado geral. Né? Tanto que a própria Organização Mundial da Saúde, ela traz o sexo como pilar de qualidade de vida. Então, o que é qualidade de vida? Momentos de lazer, um trabalho que você goste, estar tudo bem com a família e sexo. Então, assim, não é a Cláudia da Sussurra que está dizendo que fazer sexo e ter prazer, porque fazer sexo e não ter prazer é melhor não fazer. Porque daí é muito mais saudável se preservar do que estar transando para não ter prazer. Né? E isso tudo conversa sobre essa mulher que quer empreender, Jade. Porque quando a gente não tá bem, cara, não adianta. Né? E quanto mais jovem se é, mais é importante essa questão da sexualidade. Né, de você ter uma relação bacana. Por exemplo, às vezes nas fábricas, né, ou nas empresas, se o chefe tá mal-humorado, já rola aquela piada interna, né? Tipo, ixi! Né, tenho certeza que você aí já escutou alguém falar sobre isso. Ixi! Mulher dormiu de calça jeans, né? Ou então, amiga, sei o que você tá precisando. Qualquer brincadeira nesse tom. E as pessoas não percebem a relação, né? Por quê? Porque se tem essa conexão de sexo, ou porque não teve, ou porque é ruim, né? Vai impactar no teu humor, vai impactar na tua saúde, vai impactar em absolutamente tudo. E hoje, nos seus atendimentos, você percebe que a demanda de mulheres procurando o alto prazer, ela aumentou? Buscando alto prazer, não. Não, ela aumenta, quase sempre a maior demanda minha do consultório é questão de desejo sexual. Né? Ai, Cláudia, eu tô cansada, tô sem vontade, por mim eu já viveria sem, mas a queixa dela não é ela, a queixa dela é o parceiro. Então, por ela, tava tudo bem não transar, mas como tem alguém que quer, que tá enchendo o saco, aí começa a ter conflito, né? Aí começa a ter discussões, aí começa, tipo, qualquer coisinha já vira um boom. Por quê? Porque na parte da sexualidade tá travado, né? Eu fico feliz porque, assim, às vezes essa mulher ela não vem no consultório, mas tem muitas mulheres hoje que já procuram, porque tem muita informação hoje. Né? Hoje em dia, assim, olha, só não consegue aprender quem não quer. Porque para nós mulheres aprender, e isso é importante que seja dito, porque a gente não pode ter essa nossa questão da sexualidade como mais uma obrigação, não é? Então, para quem quer, só que a gente sabe que toda mulher, às vezes, ela quer, mas dependendo da educação que essa mulher já teve, o quanto de repressão que essa mulher já sofreu, é um processo que no início causa um pouco de desconforto e de dor para essa mulher. Mas aí sim, aí essa precisa vir buscar um tratamento para que tenha alguém que vai caminhando junto com ela para que ela consiga reverter, digamos assim, ou ressignificar esse momento, né? Mas tem muitas outras que estão muito abertas a isso, né? Eu vejo hoje muitas garotas jovens que já estão se conhecendo, que já têm brinquedos, que já, né, que já se divertem, que já tem muito mais essa liberdade, independente do que pai e mãe fala, ela tem essa liberdade, porque hoje, para essa geração, não é só pai e mãe falando, né? Tem a internet comunicando, tem a artista, tem a fulana, tem um monte de gente falando sobre. A minha geração, não. Porque a minha geração era educada onde? Não é? A gente não tinha onde escutar. No máximo, uma revista Marie Claire, Cláudia, né? A gente é coisa assim de outro mundo, né? Parece hoje em dia. Uma coisa que foi engraçada pra mim foi o primeiro dia que eu vim trabalhar aqui. Vocês estavam falando sobre sexo sem tabu nenhum. Eu fiquei, meu Deus, que coisa diferente. Ainda mais que você estava falando com a Laura. E você tava falando, tipo, de mãe e filha, eu fiquei, meu Deus, que Ai, é gente, isso? mas lá em casa é assim, lá em casa no café da manhã a gente fala de masturbação, no almoço a gente tá falando sobre, sabe, sobre relação sexual, mas é interessante porque pra nós é normal, né, pra nós é muito normal, e às vezes, por exemplo, a Laura ou mesmo o Enzo, quando tem algum amigo deles junto, aí eles ficam, nossa, mas vocês falam sobre isso assim? Né, a gente fala... não deveria ser assim, né? Então, para nós é muito natural. E, gente, sexo é muito natural. Né? Sexo a gente, na verdade, a gente só tá aqui porque alguém transou. Né? Quisera eu que minha mãe tenha tido um orgasmo quando ela me teve, entendeu? Né? Que a gente diz que, eu sempre falo, né, que se todas as mulheres que têm filhos tivessem gozado na vida, não o índice de questões de orgasmo não seria tão alto, porque o que a gente tem de pesquisa, né?
30% das mulheres conseguem ter orgasmo, 70% tem muita dificuldade em ter. Então, e tem ainda um percentual que nunca teve, né? Então, 70% tem dificuldade, de vez em quando elas conseguem chegar, mas tem um percentual de mulheres que nunca soube o que era prazer. E é interessante porque eu acho que um ponto que é muito importante é a gente entender que o meu prazer, o meu aprendizado, o meu orgasmo não depende do outro. Isso. Porque a gente foi educada de que tinha o príncipe do cavalo branco, aí mais recente surgiu o príncipe do Christian Grey. Então parece que o outro vai saber como me tocar e plim, abre-se a porta que eu vou ter prazer e vai ser maravilhoso. Não, mentiram para nós o tempo inteiro. Ou você se descobre para ensinar esta pessoa como te dá prazer, assim como os homens aprenderam, não é? Sim. Os homens desde muito cedo se tocam. E para eles sempre foi livre. Então, assim, querendo ou não, tem um incentivo dos pais nessa questão, né? Diferente da mulher que é sempre reprimida e colocada ali no cantinho. Não, sexo é uma coisa muito estranha pra mulher, mas pro homem é tão incentivado. Exatamente. Que até quando um cara faz 18 anos, o pai fala, vamos lá no puteiro. Vamos lá tirar a virgindade. Isso é algo tão... Sim. Que antigamente acontecia muito antes dos 18, né? Sim. Muito antes. Hoje em dia a gente sabe que é violência. Sim. Né? Hoje em dia nem pode mais, isso da cadeia hoje em dia. Mas antigamente não, né? Então é isso. Enquanto a mulher tinha que... Quanto menos incentivada, melhor, mais valor essa mulher tinha, não é? O homem era o contrário. Quanto mais experiente esse homem tinha, mais valor ele tinha. Então eu fico pensando, né? Que tipo de domínio é esse sobre nós? E a gente fala de anos atrás, a gente não tá falando de 30 anos atrás. Não. Esses dias, recentemente, né? A gente pensa, nossa, muitos anos. Não, ainda acontece muito. Total. Acontece de as mulheres ainda terem esse olhar de tipo, nossa, se eu fizer sexo eu sou muito suja. Enquanto homens podem ficar com quantas mulheres eles quiserem sem ter um título de, nossa, você é rodado. Não tem rodado de homem, só tem rodado pra mulher. Bem, pelo contrário, o homem rodado é aquele cara bonzão. Sim, nossa, é o machão que pega todas. Então ele não é rodado, ele só é machão. Mas isso eu acho que é um ponto bem interessante, porque isso também conversa sobre o nosso autoconhecimento. Sim. E quando eu falo sobre autoconhecimento, desse poder todo, é um autoconhecimento que você percebe uma potência e tu expande essa potência para todas as áreas. Aí pode ser para a área empresarial, para qualquer coisa, né? Porque eu vejo por mim, eu já era empreendedora, mas eu não era... Eu não gosto muito da palavra empoderada. Mas você é empoderada. Não é? Aí eu brinco assim, eu digo, eu gosto da palavra que é esse que vem de dentro do inglês, o empoderada. Mas então vamos lá, eu era empreendedora, sempre fui desde os meus 14 anos. Só que eu não tinha eu não me enxergava potente. Não é? E como eu não me enxergava, se você não se enxerga potente, você não é potente. Porque você não tem ação como uma mulher potente. Quando a gente começa a ter ação como uma mulher potente, aí tu começa a perceber, porque tu começa a ficar atenta à reação dos outros também, não é? Então, eu empreendia, mas eu não era. Né? Eu já atendi, e a gente consegue ver também, até mesmo socialmente, mulheres que sofrem questões de violência, né? Questões de violência contra gênero. Então, assim, tem mulheres que são juízas, tem mulheres que são mega empresárias. E por que elas passaram por um processo de violência? Por quê? Porque não tem ou elas não conseguem se sentir, ou elas já não tinham isso e o outro conseguiu apagar ainda mais e ela se vê lá pequena. Ela é gigante. Um monte de gente olha pra mulher e diz assim, cara, essa mulher é muito foda. Mas ela não tem a potência. Então, quando eu falo sobre autoconhecimento, é você conseguir abrir esse portal. Que você inicia com o sexo e vai pro restante. Pode vir do restante pro sexo, pode. Só que no sexo a gente sempre vai ter essa barreira dessa questão da educação repressora, que a gente nunca foi estimulada para, não é? A gente nunca se sentiu capaz, a gente sempre teve que ser
sempre foi criado socialmente de que o homem inicia, Sim. não é? Então, que eu não posso tomar a frente. E aí a gente traz isso para onde? Para a empresa. Então, então se é o homem que determina as coisas, então eu enxergo o outro mais capaz do que eu. Até o momento em que eu viro essa chave. Né? Então, para mim, essa virada de chave, ela só veio por conta do autoconhecimento sexual. E é muito engraçado como as mulheres acham que o autoconhecimento é só sobre o outro, né? Mas quando a gente tem esse autoconhecimento, vem muito pra gente. A gente consegue disponibilizar prazer, mas também tem um prazer muito diferente, né? Sim. Então esse processo de autoconhecimento eleva a mulher. E eu acho que você é um símbolo de autoconhecimento. Eu acho assim, eu acho maravilhoso, porque é muito mais difícil para o homem lidar com a mulher que tem esse autoconhecimento. Com certeza. Não é? Porque é aquela mulher que diz, não, hoje eu não quero. Então, por exemplo, isso nas relações sexuais fala muito, porque é altíssimo o número de mulheres que o parceiro fica lá, tenta, insiste, daqui a pouco ela diz, ai, que saco, tá, vamos. Né? Nem que seja mentalmente, entendeu? Sim. Tipo, ai, não tô com vontade, tá, mas vamos então. Parece que para cumprir o checklist, Sim. né? Então, essa mulher que traz esse empoderamento aí, é a mulher que diz assim, não, hoje eu não quero transar. Não, tá bom, talvez a gente transe, mas então comece a me estimular, porque eu tô sem vontade. Então, começa a me tocar para ver se acende alguma coisa. Essa mulher que educa também o parceiro. Sim. Porque o homem que não é educado, ele faz assim, ele começa a te estimular. Mas aí, se depois tu não conseguir se excitar, o cara fica bravo. Porra, tá vendo? De novo, papapá. Então, assim, a mulher, ela se coloca, a gente, assim, ó, eu tenho até um pouco de dificuldade de expressar, porque eu consigo sentir em mim qual foi essa virada de chave. Mas é difícil para quem tá fora tentar entender. Sim. Cara, como é que pode do sexo vem todo esse poder? Experimentem. Entende? Experimentem que vocês vão saber o que eu tô falando. E como você acha que você estaria se você não tivesse dado o primeiro passo? Meu Deus, Jade. Sei lá, talvez trabalhando numa empresa de outras pessoas, muito provavelmente no comércio, né? Porque era onde eu tava. Então, assim, realmente eu não sei. Porque se eu for olhar de quando tudo começou a acontecer, a única coisa que eu sabia fazer era trabalhar no varejo. Né? Trabalhar em loja, que era o que eu sempre fiz. Naquela época eu não tinha nenhuma faculdade. Então, você, mulher que está nos escutando, né, não existe idade para a gente começar, porque eu fui fazer a minha primeira graduação, eu tinha 30 e poucos anos. E para você que é jovem também, para não se desesperar, porque eu lembro que eu falava muito para minha filha, relaxa. Tipo, às vezes você não sabe mesmo o que você quer fazer. Tu pode até já estar em algum curso na faculdade e tal, mas talvez tu ainda está em dúvida se é, se não é, e aí parece que já tinha que estar tudo definido. Eu falava para ela, relaxa, porque eu fui começar a definir minha vida com 35 anos. O negócio é não parar, é estar sempre em aprendizado, seja de qualquer coisa. Né? Eu vejo que a minha realidade, por exemplo, com os meus filhos, eu como sempre fui muito empreendedora, assim, a Laura foi fazer curso de costura, meu filho foi fazer curso de encanamento, falava, vamos fazer curso, vamos preencher esse currículo aí, vai fazer qualquer coisa, é grátis, vai fazer qualquer coisa. Então, qualquer curso que tinha na cidade que era gratuito, eu falava, vai fazer. Em algum momento, talvez tu possa usar. Né? Então, é isso, é se manter sempre nesse movimento. Mas, se fosse pensar o que eu tinha de conhecimento lá, era isso. E é legal a gente ver que o 40 é o novo 20, né? A gente tem muito esse preconceito de, nossa, eu tenho 23 anos, eu tenho que estar com a vida resolvida. Imagina. A gente acabou de sair do berço. Imagina. Quem tem 40 tá começando a iniciar a vida. Então a gente já tem muito essa carga de, nossa, eu preciso estar com a vida feita, eu preciso ter filhos, eu preciso ter tudo nas ordens. Precisa. E nunca vai estar tudo na ordem. A gente não tem um tempo limite, querendo ou não, né? A gente tem que saber se vai estar aqui amanhã. Então... Não, e tem toda uma geração frustrada hoje, não é? Porque, por exemplo, eu recordo que há anos atrás, quando eu era muito mais jovem, eu escutava alguém falar assim, até os 35 anos eu quero minha vida feita. Cara, tá frustrado até hoje com 50 e poucos anos, entendeu? Porque não é assim que a coisa funciona, a não sei que seja herdeiro, entendeu? Mas se tiver aí, ó, que ralar, não tem isso. E outro, né? Não é só onde eu quero estar, é como eu quero estar. Porque a gente precisa entender que, e daí daqui a pouco eu já vou entrar numa questão bem interessante que aconteceu quando eu cheguei aqui, né, Jade? Não é só saber
o quanto que eu quero ter na minha conta bancária, o que eu quero construir, para onde eu quero ir, assim, como que eu quero estar. Porque a gente precisa muito pouco para estar bem. Porque essa questão financeira, hoje principalmente, com toda essa demanda do digital, e a gente escuta esses caras, os mentores, e os milhões, e não sei quantos bilhões faturados, e parece que tá todo mundo ganhando 1 milhão, e tu fica, meu Deus, eu não ganho 1 milhão, eu tenho que ganhar 1 milhão. Então parece que a gente tá tendo várias outras cobranças, né? Mas é assim, ó, cara, como que eu quero estar? Porque será que eu prefiro ter os milhões e estar doente, tendo que estar sendo medicada, tendo que dar burnout e quero morrer e várias questões que a saúde mental né, foi embora, ou eu quero ter um dinheiro que eu possa ter uma vida confortável, não precisa de luxo e tal, mas eu quero estar bem. Eu quero estar bem com a minha família, eu quero estar bem com os meus filhos, eu quero, sabe, ser uma pessoa que os outros olhem e digam assim, é uma pessoa boa, que na medida do possível colabora onde pode. Porque eu acho que isso é o que mais traz valor. Né? Então eu vejo que mesmo nessa questão de empreendedora, também tem isso, né? Porque empreender, eu não acho que seja fácil. Ao menos assim, pequena e média empresa, não acho. Talvez uma baita de uma empresa com uma estrutura muito grande, enfim, que tem muitos zeros de faturamento, talvez seja mais fácil. Mas a gente sabe que hoje manter uma estrutura, tu tem que estar sempre tudo com as continhas mais justas, tudo muito bem alinhado e tal, porque senão tu se perde naquele processo. Mas é isso, eu quero estar bem, eu quero que a minha estrutura, eu quero que a minha empresa possa colaborar com os outros. Então eu ganho dinheiro de que forma? Né? Então eu quero ganhar um dinheiro lícito, eu quero ganhar um dinheiro que vai ajudar as pessoas, eu falo isso para a equipe de vendas, né? Digo, a gente não vende um produto, a gente vende um momento, a gente vende intimidade, a gente vende conexão para esse casal. Então, esse casal que tá bem, a família dele vai estar bem. Então, existe um pensamento por trás. Então, isso também te dá força para não parar. Então, assim, não tem porquê da idade, né? Eu, por exemplo, eu tô com quase 50, eu tenho 47. Mas eu fico pensando, cara, eu não quero parar. Daqui a pouco, talvez eu não precise mais trabalhar por uma questão de dinheiro. Mas eu quero dar palestra, eu quero fazer projeto social, eu quero trabalhar em... Eu não quero parar, eu quero fazer atendimentos, que às vezes pode ser gratuito para ajudar quem precisa e que não tem condições de pagar, não é? Então, assim, eu não... Para que parar de trabalhar? Porque esse era um pensamento dos meus pais, né? Recordam lá no início que eu falei que os meus pais foram para a praia e eu e a minha irmã com 17, 16 anos a gente tocou o mercado? Por quê? Porque o pensamento dos meus pais era, vou para a praia. Qualidade de vida é morar na praia. Não é. Descobriram na prática que não é. Muito jovem pararam de trabalhar. Né? Então eu fico assim, se você faz o que você gosta, tu vai querer parar de fazer o que gosta, por quê? Tu pode diminuir o ritmo, tu pode trabalhar meio período, né? Por exemplo, hoje eu já consigo me dar esse luxo. É legal que você entende que a vida não é só sobre dinheiro e trabalho, né? Eu vejo que muitas pessoas são frustradas de, por exemplo, chegou nos 50, nossa, tem milhões na conta, mas não aproveitou nada. Não viu aquele filho crescendo, não teve momentos com ele. Isso gera um filho reprimido, querendo ou não, né? E eu vejo que você é completamente o oposto. Você conseguiu ser uma empreendedora, conseguiu ser mãe, conseguiu ter a sua vida, a sua intimidade, sem deixar nada pra trás, sem se deixar pra trás. Isso eu acho sofrido. Ralando, né? Ralando, porque eu recordo, por exemplo, foi interessante tu falar isso, porque tem um aspecto muito importante que para nós mulheres empreendedoras pega, que é essa dupla e tripla jornada. Não é? Então, por exemplo, lá no meu divórcio, eu tinha os meus filhos com 5 e 6 anos. E eu montei a Sussurra nesse período. E eu não tinha rede de apoio. Olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir lá no colégio deles, buscava. Aí eu tinha palestra para fazer, eu trazia eles para a Sussurra, escondia os dois num 1 metro quadrado, que era o provador na época. Daí eu falava, ó, fica aqui, passava no Ragazzo, na Beira Rio, comprava uma caixa de coxinha, né? Aquela alimentação maravilhosa de jantar pro filho, mas é o que dá, né? Então acho que isso também é importante. Às vezes a gente faz o que dá. A gente tá fazendo o perfeito longe de ser perfeito, mas a gente faz o que dá. Eu vejo muitas mulheres que elas ficam se chicoteando. Ah, porque não sei o quê. Esquece, gente. Dá para fazer melhor? Faça. Não dá para fazer melhor? Tu já tá fazendo o teu melhor. Então para de se culpar. Para de se culpar porque não dá para ficar se chicoteando aí.
deixava eles lá e falava, shh, vocês ficam quietinhos. Porque imagina, eles eram menores, Sim. né? Como diz a Laura, mãe, a gente não era menor de idade, a gente era criança. Eu digo, é isso? E era o que tinha para fazer, porque eu não tinha como não fazer atividade, porque era aquilo que estava fazendo a Sussurra ser conhecida e tal. Sim. E eu não tinha tempo de levá-los para casa e voltar. Eles também não podiam estar em casa sozinhos, então era mais ou menos assim, cara, não posso deixar criança no meu espaço de trabalho, não deveria. Tudo bem que hoje, que eles já são adultos, não vejo mal nenhum nisso, né, deles terem escutado alguma questão, enfim. Mas, então, eu não deveria levar para Sussurra porque eles são crianças. Mas se deixar em casa sozinho, eu também não posso, porque são crianças. Então, muitas mães vivem essa realidade. Muitas mães. Agora, também tem um aspecto que eu acho muito interessante. Talvez eu não teria chegado tão longe se não tivesse eles. Sim. Porque filho é assim, ó, não mexe com o meu filho. E você, querendo ou não, busca melhorar por você e por eles, né? Então isso dá um Sempre. gás enorme. Sempre, não, tu tem que fazer... Porque se for só você, sei lá, gente, você come um pão, você não come, não janta, entendeu? Passa algum perrengue ali, mas tu tá sozinha. Tu não tá com outras duas pessoas, outras duas crianças que dependem de você, não é? Então é infinitamente, assim, de novo, né? Não tem opção. Entendeu? Vai ter que fazer. E é interessante porque tem pessoas que às vezes o fato de não ter opção, a pessoa fica, porque, né, fica meio que se lamentando, assim. E assim como eu estava conversando com uma amiga na sexta-feira passada, e que a gente estava falando sobre pessoas que empreendem e pessoas que são CLT, né, carteira assinada. Eu digo, cara, é muito louco, porque assim, ó, a pessoa que ganha bem tendo carteira assinada, trabalhando em alguma empresa, né, e eu vejo porque o meu parceiro é assim, tem um bom salário, tá numa multinacional, enfim, mas eu já perguntei para ele assim, ele disse, claro, mas eu ganho muito bem. Eu digo, e quanto você ganharia se você não fosse CLT? Quanto você estaria ganhando se você estivesse empreendendo? Porque é um número que ele nunca vai conseguir responder. Sim. Porque ele ganha bem, ganha. Mas será que não poderia ganhar 2 vezes mais, 3 vezes mais? Eu, por exemplo, se eu estivesse lá atrás parado, que foi a pergunta que tu fez, que eu estivesse trabalhando no varejo, hoje eu ganho 10 vezes mais do que eu ganharia lá no varejo. Eu acho que essas chances, elas não vão cair do céu, né? Então você buscou a sua chance, você buscou a sua oportunidade. Então hoje a gente vê aqui a Cláudia com essa surra enorme, sendo a Cláudia realmente sendo você em essência, e você mostrando para outras mulheres que é possível, e você, querendo ou não, uma referência no mercado da sexologia, e dá palestras maravilhosas. Então... Dá entrevista desse jeito. Porque eu cheguei aqui, vamos fazer uma entrevista, vamos. Eu pensei, né? A gente vai gravar uma entrevista. Falei, Jade, a gente vai gravar, a gente vai filmar. Ela falou, Eu falei, Jade, né? Eu falei, eu não vim preparada para filmar. Aí eu falei, não, mas isso é quebrar tabu. Não é porque ser bem-sucedida não é porque você tá bem vestida. Né? Tem muita gente muito bem vestida, com muito carrão, com muito luxo, tananá, e não é bem-sucedido. Né? E o bem-sucedido também não é só enquanto empresária. Né? É ser bem-sucedida na sua família, né? É aquele pilar de qualidade de vida. Não é ter os seus momentos de lazer, o seu trabalho, família e a parte da sexualidade. Né? Então, ser bem-sucedida é olhar para esses pilares. E poder se mostrar como a gente isso é uma questão também de autoestima. Tipo, ok, gente, às vezes vocês vão me ver super arrumada, às vezes vocês vão me ver desse jeito, às vezes vocês vão me ver pior do que eu tô agora. Sabe? Porque às vezes eu vou pro mercado e eu digo, gente, se alguém me encontra, é aquele dia que tu encontra todo mundo, né? Sim. Que tu vai em chinelo, tu vai só toda descabelada aqui assim. Eu digo, gente, é isso, porque que chato se eu tivesse que estar sempre arrumada, sempre bem vestida, sempre maquiada, sabe? Sempre com acessórios. Amo estar daquele jeito, mas eu também adoro estar assim. Então tem dias que é daquele jeito. Tem dias que é assim. Cláudia, só pra gente finalizar, eu gostaria de saber qual conselho você daria pra uma mulher que pensa em empreender, ou ela tá começando, ela tá com dificuldade, se ela pensa em desistir, qual conselho você daria? Primeiro conselho, não conte com seus amigos para comprar o seu produto. Importante, porque a gente acha que, eu tenho uma rede, conheço um monte de gente e tal, acho que esse negócio vai dar certo. Não conte com seus amigos. Segundo, tenha um mínimo de conhecimento sobre empreender.
né? Hoje a gente tem aí Sebrae, a gente tem várias formas de buscar conhecimento para saber ao menos estruturar para que seja seguro. Porque, por exemplo, eu nunca tive nenhuma rede de apoio que falasse, Cláudia, vai, que se não der certo, a gente banca, tá tudo certo. Isso pode ser uma força. No meu caso, foi uma força. Mas o meu negócio também deu certo. Se a gente estrutura um negócio com, por exemplo, custo fixo errado, né? Ah, eu tô pagando tantos mil de aluguel, mas meu faturamento, metade do faturamento vai pro meu aluguel, é um problema que talvez tu não consiga sobreviver nem o primeiro ano de empresa, né? Então, ter o mínimo bem estruturado. E o terceiro daí você não vai trabalhar menos. Você vai trabalhar mais. Você vai trabalhar mais. Ah, eu vou montar um negócio para trabalhar menos. Olha, 14 anos depois da sussurra, agora é que eu digo, eu vou passar lá. Ah, hoje eu não vou, hoje eu vou ficar em casa. Hoje eu vou lá só para fazer uma entrevista para a Jade. Não, hoje eu vou atender no consultório. Então, hoje eu tenho essa possibilidade, mas já são quase 15 anos. Sim. Então É isso. Gostaria de agradecer pela participação. Então, essa entrevista ela vai para o nosso projeto Cadeia Empresária, que estava aqui. E essa é a Cláudia. E eu espero que vocês gostem.